Presente. É o dia da festa de Miley. Quando acho que Jack não vai mais aparecer para permitir que eu vá para o quarto ao lado e me arrumar, eu o ouço subindo a escada. Hora da festa, avisa ele, abrindo a porta com um empurrão. Jack parece tão empolgado que me pergunto o que ele está escondendo. Mas não posso me preocupar com isso. Por mais que esteja feliz com o meu progresso nas últimas 2 semanas, é importante que hoje, acima de tudo, eu me mantenha calma. Vou ao antigo quarto e abro o guarda-roupa, esperando que Jack escolha algo bonito para eu usar no aniversário de Miley. O vestido que ele escolhe já ficava um pouco grande antes, e agora ressalta minha magreza extrema. Jack arqueia as sobrancelhas, mas como não ordena que eu tire, imagino que ele só se preocupe com a minha aparência em geral. Quando me olho no espelho, vejo um rosto fino, o que faz meus olhos parecerem imensos. Coloco um pouco de maquiagem e quando termino de me ajeitar, desço para o térreo atrás de Jack. Ele preparou o almoço e contratou uma empresa para fornecer o buffet da festa de hoje à tarde, sem me deixar preparar nada, como eu tinha pedido. Tudo parece perfeito. Ele verifica a hora no relógio de pulso, então vamos para o hall. Ele digita um código no teclado preso à parede e os portões da frente se abrem com um chiado. Minutos depois, ouvimos o barulho de um carro se aproximando. Jack vai até a porta e abre enquanto Janice estaciona o carro. Janice e Miley descem, e minha irmã corre na minha direção com um belo vestido rosa e com um laço do mesmo tom no cabelo. Janice a segue com mais tranquilidade, olhando ao redor e absorvendo tudo. Você está linda, Miley, comenta abraçando-a. Adorei casa, Grace, grita ela, com os olhos brilhando. Bonita. É verdade, diz Janice admirada, logo atrás de Miley. Ela cumprimenta Jack com um aperto de mão, depois me cumprimenta. Miley se vira para Jack. Casa bonita. Ele faz uma reverência graciosa. Fico feliz que tenha gostado. Por que não entramos? Assim eu posso mostrar tudo a vocês. Ou talvez prefiram beber algo antes. Pensei em irmos à varanda, a não ser que estejam com frio. Vai ser ótimo ficar na varanda, diz Janice. A gente tem que aproveitar esse tempo fantástico, principalmente porque não vai durar muito. Atravessamos o hall, passamos pela cozinha e saímos na varanda, onde latas de refrigerantes e suco esperam no gelo. Os copos já estão na mesa. Jack não vai precisar entrar para buscá-los, me deixando a sós com Janice e Miley. Com tanta visita hoje à tarde, Jack vai precisar se esforçar para não me perder de vista. Bebemos um pouco enquanto falamos de amenidades. Miley não fica parada por muito tempo. Ela está animada demais e vai explorar o jardim. Nós a alcançamos enquanto mostramos o lugar para Janice. Quer ver seu quarto, Miley? Pergunta Jack. Ela faz que sim com a cabeça com entusiasmo. Sim, por favor, Jack. Espero que goste. Gosto do amarelo, diz ela contente. Nós 4 subimos a escada. Jack abre a porta do quarto principal, onde ele dorme e onde agora há coisas que eu nunca vi antes, mas que obviamente parecem ser minhas. Um roupão de seda, frascos de perfume e algumas revistas, dando a impressão de que também durmo ali. Quando Miley balança a cabeça e diz que aquele não é o seu quarto, Jack mostra a ela um dos quartos de hóspedes, com uma decoração azul e branca. O que achou? Pergunta ele. Ela hesita. Bonito, mas não amarelo. Ele vai até o quarto, onde eu costumava ficar. E esse aqui? Miley balança a cabeça. Não gosto do verde. Jack sorri. Que bom que esse não é o seu quarto, então. Janice entra no jogo. Talvez seja aquele ali, comenta ela apontando para a porta mais à frente. Miley corre, abre a porta e encontra um banheiro. Por que não tenta aquela porta? Sugere Jack, apontando para a porta do meu quarto atual. Miley obedece. Horrível. Ela faz uma cara feia, espiando o interior. Não gosto. Horrível, não é mesmo? Concordo. Não se preocupe, Miley. Estou só brincando. Ainda tem uma porta que você ainda não abriu. De frente para o quarto principal. Por que você não vai lá dar uma olhada? Ela volta correndo, abre a porta e dá um grito de alegria. Quando chegamos até ela, Miley está pulando na cama, a bainha do vestido esvoaçando. E parece tão feliz que tenho vontade de chorar. Reprimo as lágrimas, lembrando de tudo que está em jogo. Acho que ela gostou de Jack, virando-se para Janice. E quem não gostaria? É lindo. Jack só consegue fazer Miley sair do quarto ao mencionar o almoço. Descemos, e no caminho até a sala de jantar, onde comeremos, Jack mostra o restante da casa a Miley e Janice. Aqui é o que? Pergunta Miley, tentando abrir a porta do porão. Por que trancado? É o porão, responde Jack. Que é porão? É onde eu gosto de guardar as coisas. Posso ver? Agora não. Ele para de falar por um momento. Mas quando vier morar com a gente, vou ficar feliz em mostrar. É difícil continuar, mas a mão firme dele nas minhas costas não me dá muita escolha. Temos um almoço informal com frios e saladas. Enquanto tomamos café, Miley pergunta se pode explorar o jardim novamente. Então levamos nossas xícaras para a varanda. Espero que tenha aprovado a casa onde Miley vai morar, diz Jack puxando a cadeira para nos sentarmos. Sem dúvida, Janice assente com a cabeça. Dá pra ver por que vocês preferiam esperar até o fim da reforma para que Miley visse a casa. É realmente maravilhosa. Deve ter dado um trabalhão. Bem, não foi muito fácil viver no meio da obra, mas valeu a pena, não é, querida? Sim, concordo. Onde a gente vai fazer a festa de Miley? Lá dentro ou aqui fora? Eu pensei em preparar tudo na sala de jantar, mas o tempo está tão bonito que talvez seja melhor fazer aqui na varanda. Assim Miley e outras crianças podem brincar no jardim. Eu não sabia que vocês tinham convidado mais gente, disse Janice. A gente queria fazer uma festa de verdade para Miley. Por isso, achamos importante ela conhecer os nossos amigos, explica Jack. Embora as outras crianças sejam mais novas que Miley, espero que a trate como uma irmã mais velha. Ele olha para o relógio. Marcamos as 3. Você se importa de cuidar de Miley enquanto Grace e eu preparamos tudo? Janice concorda. Vou arrumá-la um pouco. Antes de ir, tem uma coisa para ela. Jack chama Miley nos fundos do jardim. Miley, se você for à sala de jantar, vai encontrar uma caixa grande atrás de uma cadeira. Acha que consegue trazê-la para mim? Miley desaparece dentro da casa, e tento não me preocupar com o que Jack preparou, convencendo-me de que ele não faria nada idiota na frente de Janice. Mesmo assim, fico aliviada quando Miley abre a caixa e tira um vestido amarelo de cetim, com uma saia longa e um cinto largo. É lindo, Jack. Comento detestando minha gratidão. E quando Miley joga os braços em volta dele, sinto a mesma pontada de tristeza de quando eu sou lembrada da vida que eu poderia ter tido. Fico feliz que você tenha gostado. Janice olha para mim surpresa. Você não ajudou Jack a escolher? Não, Jack quis preparar tudo sozinho. Como você pode ver, ele é perfeitamente capaz. Por que você não vai com Miley até o quarto para ela trocar de roupa? Sugere Jack. Vá, Miley. Vá com Janice. Quando ela sai, ele se vira para mim. É melhor aproveitá-la enquanto pode. Por algum motivo, eu acho que ela não vai gostar tanto assim do seu verdadeiro quarto, não acha? Certo, hora de arrumar a mesa. Jack abre a mesa grande por completo, para acomodar todos os convidados, 9 adultos e 5 crianças. Enquanto nos alternamos entre a cozinha e a varanda, carregando pratos e copos, tento não perder o foco do meu objetivo, depois que ele menciona o quarto de Miley. O que acha? Pergunta Jack, olhando para a mesa lotada de comida. Ficou incrível, digo, admirando a faixa e os balões que ele pendurou na varanda. Miley vai adorar. Assim que falei dela, Miley e Janice reapareceram. Miley estava radiante com seu vestido novo e um laço no cabelo. Que mocinha mais linda, exclama Jack, fazendo Miley corar de alegria. Olho para ela com aflição, esperando que não comece a confiar em Jack. Obrigada, Jack. Ela olha para tudo ao redor, boca aberta e suspira. Lindo. Você está muito bonita, Miley. Digo me aproximando dela. Miley joga os braços em volta do meu pescoço. Não esqueci que ele mal sussurra ela no meu ouvido. Tem razão, Miley. Jack é muito legal. Sorriu sabendo que Jack teria percebido o sussurro. Ela sente com a cabeça. Jack legal. Nesse momento a campainha toca. Começou a festa, exclama Miley maravilhada. Jack segura minha mão, num gesto carinhoso, e vamos abrir a porta, deixando Janice e Miley na varanda.
Conduzimos Esther e Rufus e seus 2 filhos pela cozinha e fazemos as apresentações. Eles estão dizendo a Miley o quanto ela está bonita, quando Molly e Guy chegam, logo seguidos por Diane, Adams e os filhos. Ouvimos você daqui de fora, por isso não tocamos a campainha, explica Diane, me cumprimentando com um beijo. Jack cumprimenta todos os convidados, e entre tantas apresentações, acaba me deixando um pouco de lado. Sei que tenho tempo de sobra para sussurrar. Me ajude, Jack é louco, no ouvido de Diane. No entanto, mesmo com urgência na minha voz, ela pensaria que estou brincando, ou me referindo aos gastos com a festa perfeita de Miley. Jack me leva à cozinha para pegar champanhe para os adultos e refrigerante para as crianças. Quando me sento à mesa, a pressão da mão dele na minha indica que está prestando atenção a tudo o que eu digo, enquanto conversa com outras pessoas do jeito que só Jack consegue. Miley começa a abrir os presentes. Não tem ideia do que compramos para ela. Incapaz de perturbar a relativa calma que vivi nas últimas 2 semanas. Como sempre, Jack foi além do que imaginava e comprou para ela um belo broche de prata com um leme grafado. Bonito. Miley fica radiante, erguendo-o para que todos possam ver. Na verdade, esse é o meu presente. Grace tem um presente especial para você, diz Jack. Miley olha para mim curiosa e sorriu para ela, esperando que ele tenha escolhido algo bom. Ela pintou alguns quadros lindos para o seu novo quarto, não é, querida? Sinto meu rosto empalidecer e agarra a borda da mesa. Miley bate palmas animadas. Pode ver? Ainda não, responde Jack, desculpando-se. Mas eles vão estar pendurados no seu quarto quando você vier morar aqui, eu prometo. Que tipo de quadro? Pergunta Rufus. Retratos, responde Jack. Bem realista. Grace é excelente com detalhes. Você está bem, Grace? Esther olha para mim preocupada. O calor. É o que consigo responder. Não estou acostumada. Jack me dá um copo de água. Beba um gole, querida. Diz ele solista. Vai fazer você se sentir melhor. Miley me observa a fita e beba um pouco de água. Estou bem, aviso ela. Abra os seus outros presentes, depois você pode ir brincar. Miley ganha um bracelete de prata de Moira e Gás e um porta-joias prateado de Diane Adams, mas mal consigo prestar atenção, me esforçando para manter a calma acima de tudo. Esther me observa com curiosidade, mas dessa vez, eu não me importo que ela perceba o meu incômodo. Esther, você não vai entregar o nosso presente para Miley? Pergunta Rufus. É claro. Esther volta à realidade e entrega a Miley um presente com um embrulho lindo. Ela sorri. Espero que goste. Miley abre o presente e vê uma caixa grande de veludo vermelho, com uma tampa decorada, com belas lantejoulas e com contas de vidro. É o tipo de presente que Miley adora. E enquanto ela perde o fôlego de tanta alegria, eu me recomponho e sorrio agradecida para Esther. É para guardar coisas, explica Esther. Comprei para combinar com seu quarto novo. Miley abre um sorriso radiante para ela. Amarelo, diz ela orgulhosa. Meu quarto é amarelo. Esther parece intrigada. É vermelho, não? Amarelo. Minha cor preferida. Eu pensei que a sua cor preferida fosse vermelho. Amarelo. Esther se vira para Jack. Você não disse que estava pintando o quarto de Miley de vermelho por ser a cor preferida dela? Não, acho que não. Sim, Jack, você falou, confirma Diane. Pelo menos você disse isso quando apareceu de penetra no nosso almoço na cidade. Bom, se falei, peço desculpas. Eu devia estar pensando em outra coisa naquela hora. Mas você repetiu isso em mais de uma ocasião, insiste Esther. Quando jantou na nossa casa, você falou que não via a hora de Miley conhecer o quarto vermelho. Ela olha para mim. Não foi isso que ele disse, Grace? Acho que não me lembro, balbucio. Isso é realmente importante? Jack aponta com a cabeça para Miley, ocupada em guardar os outros presentes na caixa. Olhem ela adorou. Mas é estranho que você tenha cometido o mesmo erro 2 vezes, comenta Esther, realmente intrigada. Eu não sabia que tinha falado isso. Bom, eu acho que posso levar a caixa de volta e trocar por uma amarela, disse ela hesitante. Por favor, esqueça isso, diga Esther. Jack tem razão, Miley adorou o presente. Pelos 10 minutos seguintes, vejo Esther observando Jack, e fico feliz porque ele tenha se perdido ao tentar me desestabilizar. Não que alguém além de Esther pareça ter notado. Num certo momento, ela desvia o olhar de Jack e observa a caixa vermelha, arqueando as sobrancelhas. De repente, Esther se vira para mim. Espero que você não se incomode com a pergunta, Grace. Mas você tem certeza que está bem? Você está muito pálida. Estou bem, reafirmo. Eu também percebi isso, concorda Diane. E também perdeu peso. Você não está fazendo dieta, está? Não, só ando sem muito apetite ultimamente. Talvez fosse bom você procurar um médico. Pode deixar, eu prometo. Você precisa cuidar mais dela, Jack, de verdade. Esther olha para ele estudando. É o que eu pretendo fazer. Sorrindo, ele coloca a mão no bolso interno do paletó e tira um envelope. Não vejo por que Miley deveria ser a única a ganhar presente hoje. Adams, por favor, preste atenção. Diane suspira. Aqui está, querida. Jack me entrega o envelope. Abra. Eu obedeço e encontro 2 passagens aéreas. Vamos lá, Grace. Não mate a gente de curiosidade, implora Diane. Para onde Jack vai levar você? Tailândia, respondo lentamente. Ciente de que tudo o que fiz desde que Miley me entregou os comprimidos terá sido em vão se viajarmos. Que garota de sorte, comenta Moira sorrindo para mim. Acho que você deveria dizer alguma coisa, Grace. Instiga Esther. Levanta a cabeça rapidamente. Eu só estou em choque, quer dizer. É uma ótima ideia, Jack, mas será que a gente tem mesmo tempo para viajar? Você falou que queria ir à Tailândia uma última vez antes de Miley vir morar com a gente, lembra aí? Como se eu encarasse a minha irmã como um fardo. Mas você disse que a gente não ia conseguir. Você não disse que o julgamento do caso Thomasin está se aproximando? Sim, mas estou trabalhando intensamente para garantir que termine antes. Quando vocês viajam? Pergunta Giles. Comprei as passagens para 5 de julho. Adam olha para ele surpreso. O caso Thomasin vai acabar assim tão rápido? Espero que sim. O julgamento começa na semana que vem. Mesmo assim, quero dizer, não é tão simples dessa vez, é? Pelo que li nos jornais, o marido é inocente. Jack arqueia as sobrancelhas. Não vai me dizer que você acredita em tudo que lê nos jornais. Não, mas a teoria de que tudo não passa de armação e ela quer que o marido vá preso porque tem um amante é interessante. E completamente mentirosa. Você acredita que vai vencer este caso? Com certeza. Eu nunca perdi e não planejo perder agora. Ada se vira para mim. O que você acha, Grace? Você deve ter lido os jornais. Eu? Eu acho que o marido é completamente culpado. Respondo, imaginando que eles diriam se soubesse que mal sei do que estão falando. Sinto muito, mas não consigo vê-lo como alguém que agride a mulher, comenta Diane. Ele não faz esse tipo. Jack costuma me dizer que esses são os piores. Falo casualmente. Esther se vira para mim. Deve ser empolgante ter um marido que trabalha nesses casos famosos, diz ela me encarando. Na verdade, Jack quase nunca fala do trabalho quando está em casa, ainda mais sobre os detalhes dos casos, por questões de confidencialidade profissional. Tenho certeza que também é assim com você, Diane. Eu me viro para Jack, fingindo ansiedade. Mas voltando às nossas férias, não seria melhor adiar até Miley poder viajar com a gente? Por quê? Bom, se existe a possibilidade de o julgamento não terminar a tempo, vai terminar. E se não terminar, insisto. Então você vai antes e a gente se encontra depois. Olhe fixamente para ele. Não vamos cancelar as férias, Grace. Como todo mundo disse, você precisa de um descanso. Você realmente vai me deixar ir antes? Sem você? Pergunto sabendo que Jack jamais permitiria. É claro. Esther se vira para Jack com um olhar de aprovação. É muito generoso da sua parte, Jack. De forma nenhuma. Porque eu privaria minha bela esposa de férias só porque eu não posso ir. Eu ficaria mais do que feliz em fazer companhia para Grace, se oferece Diane. Lamento em desapontá-la, mas não tenho a menor intenção de não ir, responde Jack levantando-se. Grace, preciso da sua ajuda na cozinha, querida. Vou atrás dele, perplexa ao perceber como tudo parece estar dando errado. Você não parece muito animado com a ideia de ir para a Tailândia. Comenta ele ao passar as velas para eu colocar no bolo. Mas foi você quem sugeriu essa viagem. É que não me parece uma boa ideia, com o julgamento se aproximando. Você acha que seria melhor eu cancelar? Sinto um grande alívio, com certeza. Neste caso, você acha que Miley pode vir morar com a gente antes do planejado? Na semana que vem, por exemplo. Na verdade, ela poderia até ficar aqui hoje.
Posso buscar os pertences dela durante a semana, enquanto ela se acostuma com seu lindo quarto vermelho. O que acha, Grace? Devo sair daqui e sugerir isso? Ou seria melhor a gente ir para a Tailândia no mês que vem? Vamos para a Tailândia no mês que vem, respondo sem emoção. Achei que essa seria a sua resposta. Agora onde estão os fósforos? É difícil não me desesperar ou cantar parabéns para você, com todo mundo batendo palmas, enquanto Miley sopra as velas. Olha ao redor, com todos sorrindo e brincando juntos. Sem conseguir entender como a minha vida se transformou no inferno que ninguém ali sequer conseguiria imaginar. Se eu decidisse pedir a atenção deles e dissesse que Jack representa um grande perigo para Miley, que ele planeja trancá-la num quarto assustador até ela enlouquecer de medo, e que não passa de um assassino que me mantém como prisioneira nos últimos 15 meses, ninguém acreditaria. E o que Jack diria em seguida? Que só descobriu um histórico de doença mental depois do casamento. Que isso só apareceu durante a lua de mel, quando o acusei diante de um hall cheio de gente de me manter prisioneira. De que o gerente do hotel, nosso médico e a polícia ficariam felizes em confirmar o meu desequilíbrio. Além disso, que nos últimos 15 meses exigiram um enorme esforço da parte dele, especialmente por precisar me acompanhar a todo lugar, com receio de que vou dizer em público. Mesmo que Miley me defendesse e o acusasse de empurrá-la escada abaixo, ele fingiria surpresa e diria que devo ter influenciado. Porque as pessoas reunidas aqui hoje acreditariam na minha versão, e não na de Jack, quando a dele soaria mais plausível. Comemos o bolo e bebemos mais champanhe. Miley e as crianças continuam brincando, e nós nos sentamos para conversar. Não consigo me concentrar direito, mas quando Janice diz que vai gostar de visitar Miley na nossa bela casa, aproveito a chance para garantir que isso aconteça. Por que a gente não marca uma data agora? Eu me viro para os outros. Talvez a gente pudesse levar Miley e as crianças para o festival de música e fazer um piquenique lá. Elas parecem estar se dando bem. Não começa no início de julho? Que ótima ideia, exclama Diane. E alguém estaria interessado numa visita ao zoológico? Eu prometi levar os meus filhos assim que eles entrassem de férias. Miley adoraria, digo. Louca para ocupar toda a sua agenda. Antes que você se empolgue, Grace, interrompe Jack. Eu tenho outra surpresa para você. Bem, para você e para Miley. Sinto meu corpo gelar. Outra surpresa? Não precisa se preocupar, brinca Moira. Conhecendo Jack, tenho certeza que vai ser algo fantástico. Eu não queria contar ainda, diz Jack se desculpando. Mas como você está planejando as férias de verão, acho que deveria saber que vou levar você e Miley para Nova Zelândia. Assim, vocês podem visitar os seus pais. Nova Zelândia? Diane suspira. Meu Deus, eu sempre quis conhecer Nova Zelândia. Bem, pensei em deixar Miley passar alguns dias aqui para se acostumar com a casa, e aí a gente viaja no meio de julho, explica ele. Mas Miley começa a trabalhar no centro botânico em agosto, retruco tentando entender o que eles estão planejando. É um lugar muito distante para a gente passar só 2 semanas. Tenho certeza de que não vão se importar se ela começar 1 ou 2 semanas mais tarde, especialmente se a gente explicar o motivo. Você não acha que vai ser exaustivo para Miley viajar para Nova Zelândia logo depois de se mudar? Não seria melhor esperar até o Natal? Acho que ela vai adorar, intervém Janice. Miley sonha em ir para lá desde que a turma dela fez um trabalho sobre Nova Zelândia, logo depois que seus pais se mudaram. Se eu fosse para Nova Zelândia, não sei se voltaria, comenta Diane. Dizem que é um lugar muito bonito. Esse é um dos riscos, claro, concorda Jack. Miley pode acabar gostando muito de lá e querer morar com os pais. Minha ficha começa a cair e me dou conta de que ele está planejando tirar Miley do nosso círculo social. Ela nunca faria isso, declara determinada. Para começo de conversa, Miley nunca me deixaria. E se você também decidisse ficar por lá? Pergunta Jack. Seu tom de brincadeira, mas entendo perfeitamente que ele está preparando o terreno para o meu sumiço. Eu jamais faria isso, digo. Eu jamais poderia deixar você, Jack, você sabe disso. Mas poderia matá-lo, acrescento em silêncio. Na verdade, eu vou ter que fazer isso. Passado. Os comprimidos debaixo do colchão deram uma nova esperança à minha vida. Pela primeira vez em 6 meses, escapar de Jack era uma possibilidade real. E assim, eu me senti humildemente grata a Miley por interceder e me colocar no comando outra vez. Depois do esforço dela para conseguir os comprimidos, fiquei determinada a não a decepcionar. Mas eu tinha que planejar tudo com cuidado. Um dos meus problemas era não saber quantos comprimidos eu tinha. Mesmo que conseguisse fazer com que Jack os ingerisse, eu não sabia quanto tempo levaria até fazer um efeito. Ou até mesmo qual efeito seria. Quantos comprimidos seriam necessários para derrubá-lo? Havia tantas variáveis, tanto C e mas, comecei pensando no modo de colocá-los em alguma bebida de Jack. Só bebíamos juntos em jantares, com outras pessoas ao redor. E se eu quisesse ser bem-sucedida, teria que fazê-lo tomar os comprimidos em casa, quando estivéssemos sozinhos. Passei a noite refletindo sobre todas as possibilidades. E quando me trouxe jantar no dia seguinte, eu já havia pensado num jeito de colocar a ideia em prática. Mas precisava começar a agir. Garanti que ele me visse sentada na cama, abatida e de costas para a porta. Como não me virei para pegar a bandeja, como sempre fazia, Jack a colocou ao meu lado na cama e saiu sem dizer nada. Era difícil saber que a comida estava ali, especialmente porque eu não me alimentava desde o almoço com Miley no dia anterior, mas estava determinada a não tocar no prato. No dia seguinte, ele não me deu nada para comer, mas a bandeja continuava ali, e eu sentia ainda mais fome. Foi difícil não ceder à tentação, mas sempre que pensava em comer, mesmo que só um pouquinho para aliviar a dor da fome, eu visualizava o quarto do porão com Miley lá dentro. Então ficava mais fácil. No terceiro dia, talvez ciente de que não tinha me alimentado no dia anterior, Jack levou o café da manhã para mim. Ao ver que eu sequer havia tocado na bandeja de 2 dias atrás, ele olhou para mim com curiosidade. Você está com fome? Balancei a cabeça. Não. Neste caso, vou levar o café de volta para a cozinha. Ele foi embora com as 2 refeições, facilitando a situação de não ter comida por perto. Para me ajudar a ignorar a dor da fome, passei a meditar. Quando viu que eu não tinha comido nada a semana inteira, nem mesmo tocado no vinho que ele havia trazido para mim, Jack começou a desconfiar. Você não está fazendo uma espécie de greve de fome, está? Especulou ele, ao recolher outra bandeja de comida intocada e substituí-la por uma nova. Balancei a cabeça apática. Eu não estou com fome, é só isso. Por que não? Levei um tempo para responder. Acho que nunca pensei que chegaria a esse ponto, admiti, mexendo nervosamente na colcha. Sempre imaginei que no fim encontraria um jeito de salvar Miley de você. Me deixa adivinhar. Você achou que o bem triunfaria sobre o mal, ou que o príncipe encantado apareceria para salvar você e Miley do destino. Algo assim? Deixei um soluço escapar. Mas isso não vai acontecer, não é? Miley vai morar com a gente e não há nada que eu possa fazer. Se serve de consolo, nunca houve nada que pudesse fazer. Mas eu fico feliz que você tenha começado a aceitar o inevitável. Isso vai facilitar as coisas para você no longo prazo. Indiquei com a cabeça a taça de vinho na bandeja que ele tinha acabado de trazer, tentando ignorar o frango e as batatas que pareciam deliciosas. Eu poderia tomar uísque em vez de vinho? Uísque? Sim. Eu não sabia que você bebia uísque. E eu não sabia que você era um psicopata. Só trago maldito uísque, Jack. Continuei, esfregando os olhos cansada. Eu costumava beber com meu pai, se é que você precisa mesmo saber. Senti o olhar de Jack em mim, mas mantive a cabeça baixa, esperando retratar minha tristeza. Ele saiu do quarto e trancou a porta. Não tinha como saber se ele traria o uísque e estava tentada pelo cheiro do frango. Comecei uma lenta contagem, prometendo a mim mesma que eu comeria aquela comida toda se ele não voltasse até eu chegar a 100. Não estava nem perto dos 50 quando ouvi os seus passos na escada. No 60, a chave virou na fechadura e eu fechei os olhos, sabendo que provavelmente desabaria no choro se ele não tivesse trazido o uísque, pois o esforço de ter me negado a comer por quase uma semana teria sido em vão. Aqui, abri os olhos e olhei o copo de plástico que Jack estendia para mim. O que é isso? Perguntei desconfiada. Uísque, respondeu ele. Estendi o braço para pegar o copo, mas Jack afastou a mão. Antes, coma. Você vai ser inútil para mim se estiver fraca demais para cuidar de Miley.
Suas palavras fizeram meu corpo gelar, mas também indicaram que eu estava no caminho certo. Ele nunca havia cedido aos meus pedidos antes, nem mesmo quando eu pedi uma toalha maior para me secar. Mas presumi que, com um objetivo final em mente, Jack não deixaria algo acontecer comigo, o que significava que havia maiores chances de ele ceder aos meus pedidos razoáveis. Foi uma grande vitória. Apesar de ter me planejado para não comer nada naquele momento, percebi que eu precisaria ceder um pouco se quisesse ganhar mais uísque. Mas eu queria que Jack trouxesse a bebida assim que chegasse do trabalho e criasse um hábito de servir o meu uísque na mesma hora em que servisse o dele. Eu pedi o uísque para ver se abre o meu apetite, expliquei, com o braço ainda estendido. Você pode me dar o copo, por favor? Eu esperava que Jack se recusasse, mas depois de um breve momento de hesitação, ele cedeu. Levei o copo ao lábio, fingindo avidez. O cheiro me deixou de estômago embrulhado, mas eu sabia que estava prestes a beber o uísque, e não qualquer outra coisa. Ciente de que Jack me observava, tomei um gole. Eu nunca havia bebido uísque antes, e o gosto amargo foi um choque. Não é do seu agrado? Ele riu de mim. Percebi que Jack não tinha acreditado que eu gostava de uísque, e só havia me dado um copo para descobrir o real motivo do pedido. Você já bebeu uísque num copo de plástico? Perguntei tomando outro gole. Acredite, o gosto não é o mesmo. Talvez você possa servir num copo de vidro da próxima vez. Ergui o copo novamente e mandei o restante para dentro. Agora como um pouco, ele mandou, empurrando a bandeja para mim. Com a cabeça rodando por causa da bebida, coloquei a bandeja no colo. A comida estava tão boa que eu seria capaz de limpar o prato em questão de segundos. Foi difícil não devorar tudo, e eu me esforçava para comer devagar, como se não sentisse prazer com o sabor. Só me permiti comer metade do prato, e quando larguei o garfo e a faca, não sei quem ficou mais decepcionado, eu ou Jack. Você não consegue comer um pouco mais? Ele fez cara feia. Não, sinto muito, respondi sem entusiasmo. Talvez amanhã. Jack saiu do quarto com a bandeja. Por mais que eu ainda sentisse fome, o gosto da vitória era mais doce que qualquer outra coisa que eu pudesse ter comido. Jack não era burro. No dia seguinte, quando deixei de comer mais uma vez, ele decidiu acertar onde mais me doía. Vou cancelar a nossa visita a Mai amanhã, disse ele, ao pegar a bandeja intocada. Não faz sentido a levar-nos para almoçar se você não quer comer. Eu sabia que havia o risco de ele não me levar para ver Miley, mas eu estava disposta a fazer este sacrifício. Tudo bem, dei de ombros. Pelo olhar de surpresa de Jack, vi que ele esperava uma resposta diferente, e fiquei feliz por tê-lo confundido. Miley vai ficar tão decepcionada, ele suspirou. Bom, não vai ser a primeira vez. Jack pensou por um momento. Isso é algum plano seu para me fazer cancelar a festa de Miley? Eu não esperava que ele chegasse a essa conclusão. Uma ideia bem distante da realidade, mas tentei usá-la ao meu favor. E por que eu faria isso? Perguntei, tentando ganhar tempo. Me diga você. Talvez você devesse tentar se colocar no meu lugar, ao menos uma vez. Se Miley vier aqui, ela vai adorar a casa. Como você acha que eu vou me sentir, sabendo que você planeja para ela? Ciente de que eu não posso impedir? Me deixe adivinhar. E Jack fingiu pensar por um momento. Nada bem. Fingi chorar com autopiedade. Sim, isso mesmo, Jack, nada bem. Tão mal, que na verdade eu prefiro morrer. Então você está mesmo fazendo uma espécie de greve de fome. Não, Jack, é claro que não. Eu sei que Miley vai precisar de mim. E eu sei que preciso me manter forte. Mas não tenho o que fazer se eu perdi o apetite. Nessas circunstâncias, muitas pessoas também ficariam sem fome. Aumentei um pouco mais o tom de voz. Tem ideia de como eu me sinto por não poder escolher o que eu vou comer e nem quando comer? Tem ideia do que é depender de você para absolutamente tudo? Ter que esperar às vezes 2 ou 3 dias por comida, porque você resolveu que eu preciso ser punida, ou porque não se quer se dar o trabalho de me trazer alguma coisa? Você não é exatamente o mais generoso dos carcereiros, Jack. Talvez você não devesse ter tentado fugir tantas vezes, rebateu ele. Se não tivesse tentado fugir, eu não precisaria prender você neste quarto, e você poderia levar uma vida perfeitamente normal ao meu lado. Normal? Enquanto você controla cada movimento meu? Você nem conhece o significado dessa palavra. Vá em frente, Jack. Pode me castigar. Tire minha comida, eu não vou dar a mínima. Se eu ficar outra semana sem comer, pelo menos não vou ter forças para participar da festa de Miley no domingo que vem. É melhor você começar a comer de novo, ameaçou ele, percebendo que o que eu dizia era verdade. Ou então o que, Jack? Provoquei. Você não pode me forçar a comer, sabia? Fiz uma pausa. Mas como você e Miley não querem que eu morra, por que você não faz um favor para a gente e me traga uma dose de uísque toda noite quando servir o seu? Pode ser que eu recupere um pouco do meu apetite. Eu mando aqui, lembra disso? Retrucou ele. No entanto, não era mais Jack quem estava no comando quando se tratava de comida. Ciente de que precisava de mim saudável, Jack cedeu. Eu ficava atenta para nunca comer demais, porque era importante que ele achasse que eu havia perdido o apetite. Mas era igualmente importante que eu comesse o bastante para merecer a pequena dose de uísque que ele trazia quando chegava do trabalho. No dia da festa de Miley, eu acreditava que conseguiria colocar o meu plano em prática antes de Miley vir morar conosco. Daria 2 meses, contando que nada interrompesse a rotina em que Jack trazia o uísque para mim todas as noites. Presente. Espero na frente de casa, com a mala aos meus pés. Os portões duplos estão fechados, mas o portãozinho pelo qual eu saí está entreaberto. Ouço o carro de Esther se aproximar e, virando-me para casa, aceno. Ela para perto de mim, sai e abre o porta-malas. Eu podia ter parado na porta, sabia? Repreende ela enquanto me ajuda a colocar a mala no carro. Achei que ia poupar o seu tempo. Obrigada por vir me buscar em cima da hora. Não tem problemas, ela sorri. Mas a gente precisa correr, senão você vai perder o voo. Enquanto Esther fecha o porta-malas, aceno para casa outra vez. Mando um beijo e fecho o portão ao sair. Queria que Jack pudesse vir comigo, comendo irritada. Odeio deixá-lo assim tão abatido. É o primeiro caso que ele perde, não é? Sim, acho que foi por isso que ele ficou tão abalado. Mas Jack realmente acreditava na culpa do marido, ou não teria nem sequer aceitado o caso. Infelizmente, Dana Anderson não foi muito honesta com ele e escondeu algumas informações, como por exemplo, o fato de ter um amante. Parece que o amante era o verdadeiro culpado. Não sei todos os detalhes, mas espero que Jack me conte quando a gente se encontrar. É engraçado. Eu viajava pelo mundo sozinha, e agora não me sinto confortável com a ideia de passar alguns dias sem ninguém na Tailândia. Estou acostumada com Jack sempre ao meu lado. Não sei muito bem o que ele gostaria que eu fizesse nos próximos 4 dias. Descansar bastante, eu imagino. Eu preferia esperar, mas ele insistiu, continuou. Eu sei que não adianta discutir com Jack quando ele cisma com alguma coisa. Olho para Esther. Sabe, ele pode ter seus defeitos. Insistir para você viajar antes não é um defeito, retruca ela. Não, acho que não. Consegui entender melhor depois que ele explicou que não aproveitaria as férias se tivesse que encarar toda a papelada quando voltasse. Jack realmente precisa descansar nessas férias, principalmente porque é provável que essas sejam as últimas que passaremos sozinhos. Faz sentido ele preferir ficar e deixar tudo em ordem, embora eu ache que se ele tivesse ganhado o caso, Jack não se importaria tanto em ser lembrado do trabalho na volta, acrescento pesarosa. Ele deve preferir lidar com a derrota sozinho, concorda ela. Você sabe como são os homens. O negócio é que a gente esperava que eu engravidasse enquanto estivesse na Tailândia. É outro motivo pelo qual Jack quer estar completamente descansado. Estou quase no período certo, admito, enrubescendo um pouco. Esther tira as mãos do volante e aperta a minha. Espero que dê tudo certo para vocês. Bom, se der certo, você vai ser a primeira a saber, prometo. Não vejo a hora de ter um filho com Jack. Ele ficou bastante decepcionado depois do meu último aborto. Tentou ser forte por mim, mas aquilo realmente o afetou, especialmente por eu não ter conseguido engravidar logo em seguida.
Eu expliquei que essas coisas levam tempo, que meu corpo precisa se recuperar antes, mas Jack começou a questionar se não seria culpa dele e das exigências do trabalho e do estresse e tudo mais. Você acha que Jack jantaria com a gente ou algo assim no fim de semana? Pra falar a verdade, eu acho que ele prefere ficar em casa e mergulhar de cabeça nos documentos que precisa preparar. Mas não custa perguntar, por mais que eu não saiba se você vai conseguir falar com ele. Jack não pretende atender o telefone nos últimos dias. Ele já teve que lidar com a imprensa quando saiu do tribunal hoje à tarde e sabe que vão ficar no pé dele nos próximos dias. Mas você pode deixar uma mensagem na caixa postal. Foi o que Jack me pediu pra fazer se eu não conseguisse falar com ele. Até mesmo por causa do fuso horário e tudo mais. E ele vai encontrar com você na terça? Sim. Bem, na quarta de manhã. Vai pegar o voo na terça à noite. Embora tenha dito que pode se atrasar 1 ou 2 dias. Mas acho que estava brincando. Eu espero, pelo menos. Então você vai passar 4 dias sozinha? Meu Deus. O que eu não daria por 4 dias de paz? Ele precisa de alguém que o leve ao aeroporto na terça? Rufus pode fazer isso. Não precisa. Adas também se ofereceu, mas Jack vai deixar o carro no aeroporto mesmo. A gente vai precisar dele na volta. O voo chega umas 6 da manhã, e não poderíamos pedir a ninguém que nos buscasse em um horário infeliz desse. Fico surpresa, diante da tranquilidade da nossa conversa ao caminho do aeroporto. Eu esperava uma viagem muito menos confortável, mas Esther parece satisfeita em falar de assuntos banais. Ela pergunta se pode visitar Miley no fim de semana com as crianças e talvez levá-la para tomar um chá. Lembrando como Miley e Aslan se deram bem durante a festa. Concordo, agradecida. Feliz por Miley receber visitas enquanto estiver fora. Esther pede que eu avise a Janice do encontro no domingo e prometo que vou fazer isso. Chegamos ao aeroporto com 15 minutos de antecedência. Ela me deixa na entrada e se despede com um aceno animado. Entro no terminal, encontro o balcão da Britney, despacho a minha mala e vou para a área de embarque. Depois me sento num canto e espero pela chamada do voo. Passado. Até a festa de Miley, nunca pensei que realmente mataria Jack. Sonhei com isso muitas vezes, mas depois de refletir um pouco, eu perdi a coragem diante da ideia de matar outro ser humano. É provável que tenha sido por isso que minha tentativa de derrubá-lo com uma garrafa tenha fracassado. Fiquei com medo de acertá-lo com muita força e matá-lo. E se eu o matasse? Era quase certo que fosse mantida na cadeia aguardando o julgamento, o que seria terrível para Miley. Eu só queria derrubá-lo por tempo suficiente para conseguir escapar. Mas, no momento em que Jack explicou que nos levaria para a Nova Zelândia, eu soube que teria que matá-lo, independentemente das consequências, porque fugir dele nunca seria o suficiente. Então é isso que você vai fazer? Falei amargurada. Depois de nos despedirmos de Miley e Janice ao fim da festa. Vai trancar a casa inteira, fingir que a gente foi para a Nova Zelândia e depois reaparecer sozinho, dizendo a todo mundo que eu e Miley resolvemos ficar por lá, quando na verdade estaremos escondidos no porão. Mais ou menos, confirmou ele. Daria muito trabalho fechar a casa inteira e fingir que eu não estou aqui. Por isso, vou inventar uma desculpa para mandar vocês duas para a Nova Zelândia antes de mim. No fim, vou acabar me atrasando mais do que o previsto e não vai valer a pena ir, porque já vai estar quase na hora de vocês voltarem. E quando eu estiver pronto para buscá-las no aeroporto, vou receber uma ligação sua chorando, dizendo que Miley não quis entrar no avião. E você, dividida entre um marido carinhoso e uma irmã maluca, também não embarcou. E como marido carinhoso, vou dizer a todo mundo que seria muito difícil para você deixar Miley para trás. Por isso, permiti que você ficasse um pouco mais com ela. Só que esse um pouco mais vai se transformar em muito mais. Até que um dia muito triste, você vai me dizer que não pretende voltar. Eu vou ficar abatido, e as pessoas não vão ousar mencionar o seu nome para mim, até acabar esquecendo que você e Miley existem. E os meus pais? Perguntei. Como você vai explicar o nosso sumiço para eles? Provavelmente eu vou matá-los. Agora já para o seu quarto. Dei as costas para Jack, sem querer que ele visse o quanto eu tinha ficado chocada com suas palavras. Encontrar uma saída. Matar Jack nunca foi tão urgente, e se eu voltasse para o quarto, perderia mais uma oportunidade. Era hora de colocar mais uma parte do meu plano em prática. Posso ficar um pouco aqui embaixo? Perguntei. Não. Por que não? Você sabe muito bem por quê. Quando foi a última vez que tentei escapar? Olhe para mim, Jack. Acha mesmo que eu ofereço algum perigo a você? Eu me comportei de forma exemplar nos últimos 6 meses. Você acha que eu realmente quero correr o risco de ir para o porão? É verdade que o tempo que você passou naquele quarto rendeu um efeito desejado. Mas ainda assim, você vai subir para o seu quarto. Posso pelo menos ir para o outro quarto? Por quê? O que você acha? Porque eu preciso mudar de ambiente. Estou cansada de olhar para as mesmas 4 paredes todos os dias. Tudo bem, olhei para ele surpresa. Sério? Sim, venha. Vou levar você para o porão, onde vai poder ver as 4 paredes de lá. Ou agora acha que o seu quarto não é tão ruim assim? Acho que meu quarto não é tão ruim, respondi desanimada. Que pena, sabe? Acho que o quarto do porão está vazio há muito tempo. Posso te contar um segredo? Ele se aproximou de mim e começou a sussurrar. Foi difícil, muito difícil deixar Miley voltar para a escola. Muito mais difícil do que eu imaginava. Na verdade, foi tão difícil que vou conseguir que ela venha para cá assim que a gente voltar da Tailândia. O que você acha, Grace? Não vai ser ótimo termos uma família feliz? Percebi que eu teria que matar Jack antes da viagem para a Tailândia. Foi terrível concluir que eu tinha pouquíssimo tempo, mas ter um prazo me ajudou a manter o foco. Subindo a escada à frente dele, comecei a planejar meu próximo passo. Quando subi com meu whisky, você pode ficar e beber comigo? Pedi enquanto tirava a roupa. E por que eu faria isso? Porque eu estou cansada de ficar enjaulada 24 horas por dia sem ninguém com quem conversar, respondi apática. Tem ideia de como me sinto? Às vezes parece que eu estou enlouquecendo. Na verdade, eu queria que isso acontecesse, aumentando meu tom de voz. O que você faria, Jack? O que você faria se eu ficasse louca? É claro que você não vai ficar louca, rebateu ele, empurrando-me para dentro do quarto e fechando a porta. Pode ser que eu fique, gritei para ele. Isso pode muito bem acontecer. E eu quero meu uísque num copo de vidro. Quando voltou, 10 minutos depois, Jack trouxe 2 copos de vidro. Não sei se ele mudou de ideia por ter recusado todos os meus pedidos antes, ou se temia que eu realmente enlouquecesse. Obrigado, falei tomando um gole. Posso fazer uma pergunta? Vai em frente. É sobre o caso Thomasin. Ele se casou com uma atriz, não foi? Dena alguma coisa. Acho que me lembro ter lido alguma coisa sobre isso na época em que você me deixava ler jornais. Dena Anderson. Ela está acusando Thomasin de agredir-la? Eu não tenho permissão de discutir os meus casos. Bem, todo mundo hoje parecia conhecê-lo. Ou você não foi muito discreto, ou essas informações são de conhecimento geral. Respondo sensatamente. Ele não doa a maior parte da fortuna para a obra de caridade? Isso não quer dizer que ele não bata na mulher. O que Adas quis dizer sobre ela ter um amante? Adas só queria me provocar. Então o que ele falou não é verdade? De forma alguma. Um tabloide inventou essa história para desacreditá-la. Por que alguém faria isso? Porque Anthony Thomasin é um dos acionistas. Agora beba. Eu não vou sair daqui sem um copo. Quando Jack saiu, tirei o lenço debaixo do meu colchão e o abri. Contei os comprimidos, haviam 20 no total. Eu não tinha a menor ideia se seria o suficiente para matá-lo, especialmente porque eu mesma teria que tomar alguns antes. Precisava descobrir o quanto eram fortes e ver se dissolviam no líquido depois de esmagados. Entrei no banheiro, rasguei 2 pedaços de papel higiênico do rolo. E depois de refletir, peguei 4 comprimidos, torcendo para que fossem o suficiente para me apagar, mas sem me fazer passar mal. Abri o papel no chão e esmaguei o remédio com o pé o melhor que pude. Eu não tinha onde colocar os grãos que se formaram, então usei a tampa do frasco de shampoo como recipiente e despejei um pouco de água. Eles se dissolveram um pouco, mas não o bastante. E ao bebê-los, concluí que teria que esmigalhar os comprimidos até formarem um pó mais fino. Comecei a sentir sono, cerca de 15 minutos depois, e dormi quase de imediato.
Foram 14 horas de sono profundo, e ao acordar estava ligeiramente grogue e com muita sede. Como Jack tinha quase o dobro do meu peso, estimei que 8 comprimidos teriam o mesmo efeito sobre ele, mas que 16 não seria o bastante para matá-lo. Foi como levar um golpe. Isso significa que depois que Jack ficasse inconsciente, eu teria que arrumar um jeito de acabar com ele. Embora eu quisesse que ele morresse, não sabia se quando chegasse a hora, conseguiria ir à cozinha pegar uma faca na gaveta e enterrá-la em seu coração. Decidi não pensar nisso e me concentrei em fazer com que Jack ficasse um pouco mais comigo quando trazia o whisky à noite, reiterando o que tinha lhe dito antes, que estava enlouquecendo sem ter com quem conversar o dia inteiro. Eu esperava que ele acabasse ficando à vontade e trouxesse seu próprio whisky, como havia feito no dia da festa de maio. Só assim eu teria como drogá-lo. Minha oportunidade surgiu quando o caso Thomasin não se mostrou tão simples como Jack imaginava. Na semana do início do julgamento, eu estava sentada na cama, bebendo o whisky que ele havia trazido, enquanto eu ouvia resmungar sobre quantas testemunhas Anthony Thomasin tinha levado ao tribunal. Sugeri que ele também precisava de uma bebida, e Jack desceu para buscar uma dose. Depois daquele dia, ele começou a trazer 2 copos todas as noites, e quando começou a passar cada vez mais tempo comigo, entendi que precisava desabafar sobre seus dias no tribunal. Jack nunca se aprofundou comigo sobre o caso, mas deixava claro que Anthony Thomasin tinha uma defesa consistente, com testemunhas influentes atestando seu caráter. O caso começou a se arrastar, e como Jack não falou mais sobre a Tailândia, presumi que tivesse cancelado ou adiado a viagem. Na noite anterior da data da viagem, Jack entrou no meu quarto com 2 copos habituais de whisky. Beba, disse ele, me passando um copo. Você precisa arrumar as suas malas. Malas? Sim, a gente vai para a Tailândia amanhã, esqueceu? Olhei para Jack horrorizada. Mas como a gente vai viajar, se o julgamento ainda não acabou? Gaguejei. Vai acabar amanhã, respondeu ele, de mau humor, tomando um longo gole de whisky. Eu não sabia que o júri estava deliberado. Estão deliberando há 2 dias. Prometeram um veredicto para amanhã, antes do almoço. Eu o analisei com atenção e percebi o quanto parecia exausto. Você vai vencer, não vai? Jack bebeu o resto do whisky quase de uma vez. Aquela piranha idiota mentiu para mim. O que você está falando? Dela tinha mesmo um amante. Então foi ele? Não, foi o marido, respondeu Jack com frieza, sem conseguir continuar. Então você não precisa se preocupar, certo? Ele bebeu todo o whisky. Fico muito feliz por estarmos indo à Tailândia. Se eu não tiver convencido o júri, vou perder o primeiro caso e a imprensa vai cair em cima disso. Já posso ver as manchetes com a queda de Angel. Ou algo tão idiota quanto. Terminou? Já está na hora de arrumar as malas. No quarto ao lado, enquanto eu pegava as roupas no armário sob o olhar de Jack, esperava que ele não notasse o quanto eu tinha ficado abalada. Joguei tudo na mala sem pensar, ciente de que teria que matá-lo no dia seguinte, quando ele voltasse do tribunal. E muito antes de que eu havia planejado. Pois foi inocente eu imaginar que a viagem seria cancelada. Jack também parecia perdido em seus pensamentos. Eu sabia o quanto a vitória era importante para ele, e fiquei preocupada ao pensar no humor de Jack quando voltasse para casa no dia seguinte. Se ele perdesse, insistiria em seguir direto para o aeroporto para fugir da imprensa, mesmo que fosse num voo noturno. Dessa forma, eu não teria tempo de drogá-lo. Naquela noite, rezei fervorosamente. Lembrei a Deus todo o mal que Jack havia causado e ainda causaria. Pensei em Molly, e como ele a aprendeu, deixou para morrer desidratada. Pensei em Miley e nos planos que Jack tinha para ela. E pensei no quarto do porão. E de repente, encontrei a solução para o meu problema. Eu sabia exatamente como ter certeza de que Jack morreria. Era perfeito, tão perfeito, que se funcionasse, eu conseguiria me safar.